todo o poder e juízo em sua mão, e lhe ordenou que o exercesse. Então esse capítulo 3, ele é mais fácil de nós entendermos, porque ele é uma conclusão dos capítulos anteriores, 1 e 2, e ele é uma preparação para o próximo parágrafo 4, né? Falei capítulo, mas é parágrafo. Tá? Então, depois de apresentar aquelas questões relacionadas com a natureza de Cristo, que nós vimos até então, e da confissão deixar muito claro que em Cristo nós temos quantas pessoas? Vamos ver se pegaram. Quantas pessoas? Confunde, né? Uma pessoa e quantas naturezas? Duas naturezas. Na Trindade nós temos quantas pessoas? E quantas naturezas? Pegadinha do malandro, essa é difícil, né? Essa pega mesmo. É uma maneira de descobrir hereges e queimá-los, né? Bani-los do nosso meio. Então, a confissão nesse instante, ela fala ainda um pouquinho a respeito da natureza de Cristo, que é um complemento daquilo que vimos até então. Diz que o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à saúde, a divina na pessoa do Filho, foi santificado, ungido, e aí é apresentado algumas características a respeito dele. E essas características, todas elas, tem aí um númerozinho e vários textos bíblicos, mas só de ler você já vai lembrar dos textos, tá? Tendo em si todo o tesouro da sabedoria, do conhecimento. Então, essas descrições é para um propósito, para mostrar que esse Cristo aqui, esse Jesus, ele tem habilidades, ou seja, ele é apto para ser mediador e fiador. E daqui para frente a gente vai ver que até o parágrafo 10 vai mostrar o Cristo com esse ofício de mediador, depois com profeta, sacerdote e rei, que coopera com a sua mediação, que tem uma conexão com a sua mediação. E até a gente já viu o parágrafo 9 e o parágrafo 10 na primeira aula que eu dei sobre a cristologia da confissão. Então, algumas características que são dadas aqui, simplesmente para mostrar, para que ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Com essas características que são apresentadas ao nosso Senhor, fica impossível alguém que não fosse divino ser o mediador. Então aqui, de certa forma, era um ataque ao catolicismo que ainda estava presente lá na Inglaterra, né? Então aqueles problemas com Henrique VIII, a tentativa de enfiar o protestantismo goela abaixo por questões políticas, depois Maria Sanguinária, catolicismo, então aquelas grandes disputas que houve na Inglaterra, de onde surgiu a nossa confissão. Nós percebemos que o catolicismo ainda tinha força naquele território, e por conta disso as suas doutrinas ainda eram disseminadas. Então fazia parte da intenção da confissão também refutar doutrinas católicas, como temos visto até então. Então, dentro dessas descrições fica excluído a possibilidade de qualquer outro ser que pudesse ser mediador. Não há ninguém capaz, somente o Senhor Jesus Cristo. E o parágrafo 4 diz que este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei. Aqui é o texto de Gálatas, né, falando da plenitude dos tempos. Então ele está debaixo, está sob a lei. Cristo foi feito sujeito à lei, em obediência à lei. Muitos acreditam que Cristo quebrou a lei, né? Ele mesmo disse que não era esse o propósito dele. Ele tinha que obedecer perfeitamente a lei. Por que ele tinha que obedecer perfeitamente a lei? Por que Cristo precisava cumprir a lei, obedecê-la cabalmente? Porque, como estamos vendo e temos visto até então, Cristo é apresentado como o nosso mediador, o nosso substituto. Então ele está assumindo algo em nosso lugar, e a confissão vai falar disso mais claramente daqui a pouco. Ele está assumindo isso em nosso lugar, está assumindo a nossa posição. E qual é a nossa posição diante da lei? Nós quebramos toda a lei. É o que está escrito em Tiago. Se alguém tropeçou em um item da lei, não é esse Tiago não, é responsável por quebrar toda a lei. Agora, nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei. Então, todo ser humano é responsável por quebrar toda a lei. Então, Cristo, como nosso mediador, aquele que está no nosso lugar, que toma o nosso lugar, ele vem aqui à Terra e nos substitui em duas coisas, em 2 pontos. O primeiro ponto, ele vem cumprir a lei no nosso lugar. Lembra que nós temos um representante em Adão que quebrou toda a lei, nós temos um representante em Cristo,
Então, ele veio fazer aquilo que Adão não foi capaz de fazer. Adão quebra a lei, arrasta toda a humanidade, e agora Cristo vem como o segundo Adão, e ele vai obedecer a lei no nosso lugar, vai cumprir a lei cabalmente no nosso lugar. Para quê? Para que quando, por exemplo, a gente acabou de fazer um culto agora, nós oramos ao Senhor, nós falamos com o Senhor, mesmo sendo pecadores, Ele nos ouve. Ele não mandou um raio na nossa cabeça, não nos fulminou por conta do que somos. Por quê? Porque quando nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, não é abracadabra, em nome de Jesus, não é, é na representatividade que o nosso Senhor Jesus tem. Nós temos um representante que fala por nós. Nós temos um representante que está no nosso lugar. Um representante que fala no nosso lugar. E quando nós falamos com Deus, em oração, Deus vê Cristo em nós. E quando Deus vê Cristo em nós, Ele vê alguém que cumpriu toda a sua lei. Alguém que não é seu inimigo. Alguém que foi obediente. Por isso a gente pode orar, nada acontece. Porque diante de Deus, por causa de Cristo, não por causa de nós não somos transgressores da lei. Porque Deus vê Cristo Jesus, que nos representa, que entra na nossa frente. Então Deus vê o seu Filho na nossa frente e não vê aquilo que somos. Então nós quebramos toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Então há uma grande distinção entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi sujeito à lei, ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido e que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Se nós quebramos a lei, como eu acabei de dizer, aliás, a Bíblia diz, se você ler, você sabe disso, quais são as consequências para quem quebra a lei? Inimigo de Deus, sofrer esse castigo eterno. E aí o texto vai falar exatamente, já que ele assumiu esse ofício voluntariamente, ficou sujeito à lei, cumpriu a lei, porém, nós quebramos a lei. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar essa conta. E aí o texto fala que ele sofre, ele cumpriu perfeitamente, suportou o castigo que nos era devido, o castigo eterno. O castigo da dívida que nós não tínhamos condições de pagar, que foi o que a gente aprendeu em aulas anteriores. Então, ele sofre no nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição por nossa causa. Então, lá no madeiro, o Senhor Jesus foi tratado como um pecador, como um maldito, aquele que foi pendurado no madeiro, porque ele estava nos representando. E ele estava representando pessoas que quebraram a lei, portanto, inimigas de Deus. Então, ele sofre todas as consequências de alguém que quebrou a lei. Então, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Lá, 2 Coríntios capítulo 5, 21. É um dos meus versículos preferidos. Então, aquele que não cometeu pecado, tudo que a confissão falou a respeito dele no parágrafo 3º, santo, imaculado, perfeito, ele não cometeu pecado, mas ele foi feito o pecado por nós. Ou seja, ele foi tratado como um pecador, para que em Deus fôssemos feitos a justiça de Deus. Geralmente, quando alguém questiona a doutrina calvinista, da justiça de Deus, eu sempre mostro o padrão de justiça humano não pode ser comparado com o padrão de justiça divina. Porque aquilo que é justo para você pode não ser para Deus. Um exemplo. O que você acha, humanamente falando, você pode perguntar para qualquer menino. O que você acha, humanamente falando, de alguém que, o Candião comete um erro, comete um crime, condenado, vai para a cadeira elétrica, que no Japão não tem jeito, né? Não sei se tem cadeira elétrica aqui, mas supondo que tenha, ele merece, né? Vai para a cadeira elétrica, e aí de repente eu sou o juiz, eu sentencio o Candião à morte, e aí eu falo, ok, alguém tem que pagar essa conta. Porém, Candião, o Enzo vai morrer no seu lugar. Você acha isso justo? Isso é justiça para você? O que você diria? Você diria de um pai que faz isso? Isso não é justiça para nós? Nós falamos, que pai louco? Que ideia doida é essa? Humanamente falando, isso é injustiça. Que culpa tem o Enzo? Ele que fez as lambanças, ele que pague. Mas foi exatamente o que Deus fez. Então o padrão de justiça de Deus não pode ser comparado com o nosso padrão de justiça.
aquele que não cometeu pecado, perfeito, foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados, para que eu e você que cometemos todos os pecados, pudéssemos ser tratados como se não tivéssemos cometido nenhum pecado. Isso não é justiça da parte humanamente falando, mas é divina, para que Deus fôssemos feito justiça de Deus. Suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Aqui nós temos a presença da palavra alma e a presença da palavra corpo. Alguém, por obséquio, pode me dizer por que essas palavras estão aqui? Lembra das aulas passadas? Os hereges? Alguém pode me dizer? Não precisa lembrar o nome do herege. E falava que Cristo não tinha corpo físico. Era só alma. É a alma divina, né? Apolinário. É o Apolinário. É o Apolinário o nome dele. E também existiam os gnósticos, né? Que na época da Calcedônia, do concílio da Calcedônia em 451, ainda estava forte. Não tinha morrido e até hoje é presente em algumas igrejas. Que não acreditava que o Senhor Jesus tinha um corpo, porque os gnósticos defendem a ideia de que a matéria é má. Então, para que não fique dúvida, esse Jesus não era um fantasma, como defendiam os gnósticos. Ele era um ser que possuía carne, era um ser humano, igual eu e você, e que possuía uma alma humana também. Não é como disse o Apolinário, que ele era só uma carcaça, uma capa, e que recebeu a divindade. Então, por isso está aqui, tá? Ele foi crucificado e morreu, ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos com o mesmo corpo, tá? Então, para um gnóstico ler uma coisa dessa, para um herege de linha gnóstica ler, é difícil. Como é que Jesus pode ter tido um corpo? Já não dá para aceitar. E ainda ele morre, ressuscita com o mesmo corpo, né? Na qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, com o mesmo corpo, e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. Então, esse Cristo que é apresentado aqui é o Cristo que faz intercessão por nós. Ele está ao lado do Pai, ainda nos representando. Até aqui tranquilo? Ok, vamos lá. 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que Ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a Ele pelo Pai. Aqui é um pouco do que eu já resumi, a ideia. O Senhor Jesus perfeitamente obedeceu a lei, se sacrificou a si mesmo, porque quebramos a lei, e uma vez que ele fez esse sacrifício, essa oferta a Deus, ele satisfez toda a justiça de Deus, tá? Existe no meio gospel aí, uma ideia tola de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados para o diabo. Você já deve ter visto isso aí, né? Tem até uns videozinhos aí bonitinhos que fazem por aí, demonstrando essa ideia. Isso é tremenda tolice. O nosso pecado foi contra Deus, não foi contra a santidade de Satanás. Então, desculpe aí essa contradição de termos, santidade de Satanás. Não foi contra a santidade de Deus. Foi contra Ele que nós pecamos. Então, Satanás está tão lascado quanto a humanidade caída, sem Cristo. Então, a gente não deve nada para Ele. A nossa dívida é uma dívida com o nosso Deus. Então, Ele satisfaz plenamente a justiça de Deus, paga o preço que a gente viu também na aula retrasada, e obtém a reconciliação e adquire uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados por Ele, a Ele pelo Pai. Então, o Pai traz a eles a quem Ele quer. 6. Embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo,
nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado, e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora a confissão vai falar a respeito do sacrifício retroativo do nosso Senhor. Nós já vimos isso, acho que na primeira aula sobre cristologia, aqui dentro da confissão do capítulo 8, mas o que o texto está nos mostrando, aliás, no capítulo 7, né, em que embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso aqui, para que não haja confusão. O que essa afirmação está nos mostrando? Quando é que o preço foi efetivamente pago pelos nossos pecados? Quando? Vamos lá. Essa aqui é beabá, hein? Mamãe perguntando. Quando que o preço foi realmente pago? Efetivamente, na história. Quando foi? Na cruz. Historicamente, na cruz. Isso, está consumado. Efetivamente, historicamente, foi na cruz. Quando ele morreu, o preço foi pago. A gente viu isso na diferença quando a gente estudou no capítulo 7. Né? Então, na cruz foi onde efetivamente os pecados foram perdoados. E a pergunta que fica, e as pessoas que morreram antes disso? Como elas foram salvas? Né? Será que os sacrifícios foram suficientes para salvar as pessoas? O sangue dos animais, sangue de bodes? Não, Hebreus vai falar que não. Quer falar? Pode falar. Não fala mais. O que é, Renato? Antes de Cristo. Sim. O que nós já vimos até é que lá no Jardim do Éden, depois que o primeiro casal peca, nós temos ali uma promessa, né? A promessa do descendente da mulher que viria. Deve lembrar dessa promessa, né? Está explicando para o menino? Vem aqui. Na próxima aula ele vai vir aqui falar sobre livre-arbítrio. E não tem livre-arbítrio para falar não. Não tem livre-arbítrio. Próximo ponto vai ser livre-arbítrio. Lá no Éden, então, Deus faz uma promessa ao casal de que viria um descendente, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. E nós, quando observamos a revelação progressiva de Deus, nós percebemos que esse descendente foi recebendo títulos ao longo da história. Mais para frente ele foi chamado de Messias, né, na época do rei Davi principalmente. E aí esse Cristo, esse descendente da mulher, vem à terra, nasce sobre a lei, cumpre a lei, e em um determinado momento ele morre na cruz e paga pelo preço dos pecados. O que nós vimos, e até eu peço depois para que vocês leiam esses textos aqui, a gente já leu eles até quando eu falei sobre isso, sobre o sacrifício retroativo de Cristo, está aqui nos textos aqui repetidos de novo, mas o que nós vimos é que o sacrifício de Cristo, de acordo com Hebreus, é um sacrifício retroativo. Ele morreu também pelos pecados anteriormente cometidos. Então, eles já haviam sido salvos com a perspectiva futura. Hoje nós somos salvos com a perspectiva passada. Aqueles irmãos do Antigo Testamento, eles eram salvos olhando para o futuro. Hoje somos salvos olhando para o passado. Então a obra da salvação, ela é canalizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, embora a redenção não tenha sido realmente pago por Cristo senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia, os benefícios delas foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, através das promessas, como a gente viu, Gênesis 3,15, e outras promessas que foram feitas a Abraão, por exemplo, tipos de sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o finalzinho aqui, essa afirmação que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é interessante à luz de todo esse contexto, porque, de fato, Cristo veio no tempo. Em um determinado momento, ele veio e entregou a sua vida. A gente data de quase 2000 e poucos anos atrás.
Historicamente ele veio. Porém, Cristo já é tratado pelo Pai, num propósito eterno, como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É o que está lá em Apocalipse 13:8. Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, antes mesmo deles tropeçarem, Deus já havia, no seu plano eterno, matado o seu filho, oferecido em sacrifício. Ele já é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas. Aqui é um complemento que, se você não pegar as aulas passadas, talvez a gente não consiga prestar atenção no que está sendo dito aqui. Na obra da mediação, Cristo começa a ser apresentado como mediador para nós no parágrafo 3º, e aqui vai nos mostrar que ele age de acordo com ambas as naturezas. Quais são essas ambas as naturezas? Quais são as naturezas de Cristo? Humana e divina. Então, na obra da redenção, nessa obra de mediação, ele age de acordo com ambas as naturezas. Essas duas naturezas, elas são necessárias para o nosso Redentor, como nós vimos. Porque sem essas duas naturezas é impossível um mediador eficaz. Nós vimos que ele precisa ser divino, porque o preço do nosso pecado é um preço eterno. Nós ofendemos um Deus eterno, um Deus santo, justo, eterno. Então o valor da nossa dívida é medido de acordo com o valor daquele a quem ofendemos a Deus. Então o valor da dívida é o valor de Deus. Somente Deus pode pagar a dívida. Por isso tem um livro que o Piper escreveu interessante, Deus é o Evangelho. Então, por conta disso, ele tinha que ser Deus. Não servia um anjo, não servia Abraão, não servia Noé, não servia ninguém. Tinha que ser Deus. Mas também, por outro lado, ele tinha que ser humano, porque aquilo que não... Vamos? Aquilo que não foi assumido pelo verbo, não pode ser redimido pelo verbo. Pensei que ia sair um coro agora, fiquei tão empolgado, não saiu nada aí. Então, aquilo que não foi assumido pelo verbo, não pode ser redimido pelo verbo. Então, ele tinha que ser humano, tinha que possuir a natureza humana, que é perfeita e plena. Para quê? Para que ele assumisse aquilo que somos. Como é que é a mesma frase, Hermes, que você postou do Gruden lá, que você me falou semana passada, você lembra de cor? Que é sobre esse assunto? Ele não sendo o que é. Tá lá no Face aí, dá uma caçada aí. Tá no seu Face. O único que tem autorização para mexer no Face nesse momento. É só essa frase aí. Só o Hermes, hein, gente? Daqui a pouco você começa a ver, chegando notificação aqui. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Esse mediador, ele permanece sendo o que era. O que ele era? Divino. Natureza divina. Tornou-se que não era humano. Em outras palavras é isso. Tá? Então ele tinha que ter essas duas... Cadê a hora? Tá tempo ainda. Ele tinha que ter essas duas naturezas. Deixa eu achar que eu perdi aqui, doutor. Achei. 7. Então, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Então, cada natureza tem a sua economia, tem a sua forma de agir, tem seus atributos, as suas atribuições na obra da salvação, e elas agem de acordo com aquilo que lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio da natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo e denominado pela outra natureza, distintas. Isso aqui é um resumo do que eu bati na aula passada, bati na tecla da aula passada. Lembra? Que Cristo possui as duas naturezas. E ora ele age com a natureza divina, você percebe ele fazendo coisas que você fala, isso aqui é divino. Tem hora que ele faz coisas que você fala, isso aqui é próprio da natureza humana. Porém, nós não devemos fazer aquela distinção herética de quem morreu na cruz? O homem Jesus. Então é isso aqui, ele possui as duas naturezas, e essas duas naturezas devem ser atribuídas, como diz lá o Berkoff, que a pessoa é responsável
por aquilo que as suas naturezas realizam. Então Cristo, o Jesus, ele é responsável, Cristo, pelo que as duas naturezas realizam. Então nós podemos dizer, quem morreu na cruz? O Cristo. Quando nós falamos em Cristo, nós devemos pressupor que é o Deus homem. Então nós não podemos cometer o erro dos hereges do passado e fazer essa distinção muito comum no meio gospel de fazer divisão entre essas duas naturezas. Então muitas vezes aquilo que é realizado por um dos aspectos da natureza, você fala assim, isso aqui é humano, ele sentiu fome, sentiu sede, você não deve fazer essa divisão, você deve atribuir a pessoa de Cristo, tá? Então às vezes até mesmo nos textos que você tem aí, às vezes se confundem. Por exemplo, lá em Atos 20, 28, vamos ler lá em Atos 20, 28. Esse texto eu não usei na aula passada, mas ele é bem interessante. Ele mostra aí esse paradoxo da união das naturezas do nosso Senhor. Atos 20, 28. Alguém pode ler, por favor? Vou dar uma descansada aqui. Acharam? Cuidem de vocês e bênçãos de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo se designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Está falando para os líderes aqui, os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele quem? Ele comprou com o seu próprio sangue. Espera aí, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Deus sangra? Deus sangra ou não? Quem sangrou na cruz? O Deus homem, lembre-se disso. Não esqueça, nunca faça essa distinção. O Deus homem sangrou na cruz. Só foi possível Deus sangrar na cruz porque ele assumiu a natureza humana, porque sangrar é próprio dos seres humanos. Então o Deus homem sangrou na cruz. A Maria é mãe do Deus homem. Lembra do que a gente viu? E as heresias que estão por detrás disso e que foram combatidas lá na Calcedônia, principalmente em 451. Cristo, 8, certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele a obteve, fazendo intercessão por eles. Então, a comunicação da redenção eterna, da salvação, ela é dada de acordo com aqueles que o Senhor escolhe, de acordo com a boa vontade, a vontade soberana do nosso Senhor. E aí, logo em seguida, o capítulo que vai vir logo em seguida, que é o capítulo sobre livre-arbítrio, para mostrar exatamente, já começa a preparar aqui, para mostrar exatamente que o homem é incapaz de seguir a Deus, por isso que depende de Deus. O livre-arbítrio que vai ser exposto pelo Rogério, vai mostrar exatamente como é que a coisa funciona, tá? Cara. E eu nem vou dar, você não tem livre-arbítrio, né? Revelando-lhes na e pela palavra o ministério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer. Então, Deus, ele concede a quem ele quer, e ele se utiliza da revelação através da palavra para atrair, persuadir aqueles a crer e obedecer, né? Aquele chamado gentil da música que vocês cantam aqui na frente. Governando os seus corações pelo Espírito. Então, o coração regenerado, uma vez que há regeneração, ele é governado pelo Espírito. E por sua palavra, e vencendo todos os inimigos dele, por sua onipotência e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conforme a sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça. Então a salvação que é conferida aos homens é por livre e absoluta graça, sem qualquer pré-condição de neles ter sido visto de antemão em uma busca pela redenção. Então,
é uma preparação. É impossível o homem por si só, livremente, porque ele não é livre, né? Então não dá nem para ser livremente, escolher Deus. Ele é escravo do pecado e não pode. Somente pela graça absoluta, sem uma condição prévia, sem que Deus olhe e fale, puxa, o Emerson é tão bonzinho, ele merece, eu vou salvá-lo. Eu vou salvar o Will Kill porque ele está merecendo. Não há uma pré-condição, até porque se Deus olhar a nossa pré-condição, aí é que não há esperança para todos nós. Tá? Na verdade, o 9 e o 10, eu já li ele, a gente já viu na primeira aula sobre Cristologia, então eu vou passar rapidinho aqui, só vou ler com vocês, porque a gente já estudou ele, só para a gente ler e concluir, para a gente entrar no livre-arbítrio na próxima oportunidade. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isso não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Nós vimos exatamente isso, que Cristo é o único apto para ser o profeta, sacerdote e rei. Nós vimos o porquê na primeira aula, porque esses ofícios são importantes para o nosso Redentor. 10. Este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos do seu ofício profético por causa da nossa ignorância. Então, o profeta é o que fala em nome de Deus. Então, somos ignorantes, precisamos de que alguém fale em nome de Deus. Por causa da nossa alienação de Deus e das imperfeições dos nossos melhores serviços, nós precisamos de um ofício sacerdotal. A função do sacerdote era levar o povo a Deus, ao contrário do profeta. O profeta levava Deus até o povo, o sacerdote fazia o caminho inverso. Então, Cristo faz esse caminho, ele leva Deus até o povo e leva o povo até Deus. E no que diz respeito à nossa aversão, à incapacidade absoluta de converter-nos a Deus e para nosso resgate e segurança contra nossos adversários espirituais, precisamos de um rei, alguém que batalha, que luta. Aí nós temos o seu ofício real, que nos convence, nos subjuga, nos atrai, nos sustenta, liberta, preserva para o seu reino celestial. E aí nós concluímos o capítulo 10 da confissão. Na semana, capítulo 8, aliás, na semana que vem nós entraremos no capítulo 9 sobre o livre-arbítrio. Até aqui, alguém quer acrescentar alguma coisa? Fale agora, o cálice para sempre. Não? Então a gente vai encerrar. E aí vocês usam o livre-arbítrio de vocês enquanto vocês têm, porque a semana que vem vocês vão perdê-lo, né? Aproveita aí. Vamos orar?